Glória a Deus, muito boa noite a todos, graça e paz para você que está no SAR Online, seja bem-vindo. Quantos estão felizes aqui? Levanta a mão. Isso, maravilha, né, irmãos? O que eu queria já, antes de ler aqui, falar com vocês. Quantos aqui percebem que esse mês é um mês feliz, alegre? Quantos percebem? Ele pode ficar super feliz, só depende de você. Amém? Depende de você. Eu quero hoje falar aqui, é propícia a data, nós estamos celebrando o nosso culto de Natal. No domingo nós teremos culto normal pela manhã, mas nós decidimos fazer essa festa, esse culto de celebração hoje. E eu quero falar sobre a verdade sobre o Natal. É uma palavra breve, mas que vai trazer para nós essa elucidação, amém? Então abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 2, o verso 8, nós vamos ler até o 11, amém? Quantos tem Bíblia aí? Isso, então abra a sua Bíblia. O texto diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhe trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. E é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém? Feche teus olhos uns segundinhos. Pai, nós te damos graças por esse tempo maravilhoso, onde estamos aqui juntos, reunidos para cultuar ao Senhor. E com todas as celebrações que já tivemos aqui, eu creio e posso perceber a tua presença entre nós. Por isso, Senhor, nós queremos dividir aqui, compartilhar a tua palavra, que todos recebam-a no seu coração, em nome de Jesus. Amém, queridos? A verdade sobre o Natal. O Natal, sim, é tempo de festa. O Natal é tempo de alegria. Eu costumo dizer que nessa data, eu não sei se alguns acompanharam a minha postagem lá no Instagram, eu costumo dizer que nessa data nós podemos manifestar o escândalo da graça. Porque muitas vezes a gente olha para Jesus, mas olha como se ele não tivesse existido, ou na perspectiva de receber um presente. E a verdade sobre o Natal não é só o presente, não é só aquecer a economia brasileira e de todos os países que comemoram na sua cultura essa data tão importante, que é a data do dia 25 na cultura brasileira, que é o dia que nós falamos sobre o nascimento de Cristo, ou celebramos o aniversário de Cristo. Hoje é um dia especial e deveria ser para todas as famílias, infelizmente não é. Enquanto nós estamos aqui celebrando um culto, adorando a Deus, recebendo esse impacto, essa doce presença do Espírito Santo que está aqui, há muitas famílias que podem estar tristes, que podem estar frustradas, que podem estar passando por um momento de dificuldade, de doença, mas nós estamos aqui, e esse é um motivo pelo qual, como disse o Carlinhos aqui, nós podemos ser gratos e celebrar o Senhor a noite toda, nos alegrar na presença dEle, enviar da terra para o céu louvores, porque do céu vai descer abundante alegria, do céu vai descer honra, porque quando você honra a Deus, a honra desce novamente sobre a tua cabeça. Amém? Então esse texto que eu li, ele está falando sobre o verdadeiro Natal. E para introduzir a minha palavra, eu quero falar um pouquinho sobre a origem do Natal. Talvez você não saiba, no século IV, um homem chamado São Nicolau, era um homem de muitas posses, ele era muito rico, e ele decidiu pegar o saco famoso e encher de presentes e distribuir na vizinhança. Isso aconteceu no século IV, um homem chamado São Nicolau. Esse homem inspirou o folclore Papai Noel. Ele era um homem generoso, um homem que tinha muito dinheiro, e um belo dia ele decidiu
compartilhar e distribuir brinquedos para as crianças, e ele usou um saco. A cor obviamente não era vermelha, aí vermelho já é a questão do comércio, né? O vermelho e branco, o comércio foi elaborando. Pastor, tem alguma coisa errada nisso? Não tem nada de errado. Se você observar, a origem do Natal, a inspiração do Papai Noel, vem de alguém generoso. Eu observo que esse homem, São Nicolau, ele olhou para a perspectiva do dia em que o Cristo nasceu, onde chegaram os reis magos com presentes para recepcionar Jesus. Então ele quis ali, interessante essa forma dele agir, lá no século IV, imagina, 1600 anos, meu Deus, é muito tempo. Falar desse tempo, você vai atrapalhar a tua ideia, mas há 1600 anos, esse homem teve uma referência. Escuta o que eu quero falar para vocês, nós aprendemos por repetição, sim ou não? Então, escuta o que eu quero falar para você, para que nós possamos entender o significado do Natal e aproveitar, desfrutar da nossa salvação, de verdade, gente, sem mistura. Não existe mistura, a salvação só vem por meio de Cristo, está escrito. Não há outro que possa trazer salvação até os seres humanos, a não ser Cristo e esse ressurreto. Não existe outro ser, não existe outro Deus, não existe outro panteão. Ei, escute, a briga entre os panteões gregos, ela parou quando o apóstolo Paulo disse: e esse aqui, qual Deus é esse? Esse é o Deus desconhecido. E Paulo disse: então esse é o Altíssimo, o Todo-Poderoso. E eu vim para Atenas, eu vim para a Grécia, para pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos os homens. Paulo foi ousado e nós somos ousados. A canção que nós cantamos diz: o Coliseu, os leões não vão parar a igreja, o inferno não para a igreja, o inferno ele está acuado, porque a igreja do Senhor Jesus está avançando. E nesse mês de dezembro eu quero profetizar que a luz de Cristo avança na zona sul de Porto Alegre. As famílias não terão tristezas, elas celebrarão a ceia e receberão a visita do Espírito Santo, para que haja entre as famílias a alegria. Amém. O Senhor, o nosso Jesus, que nasceu naquela manjedoura, escute o que eu quero falar para vocês. Eles foram até aquele lugar, e Jesus chegou naquela cidade, e aquela cidade não tinha, olha que coisa interessante, condições de preparar um lugar para recepcionar o rei. Quantos estão lá fora hoje, agora, que não tem condições emocional, espiritual, física talvez, para recepcionar essa alegria que é viver e celebrar o nascimento de Cristo? Quantos agora estão cegos lá na tua casa, lá na tua rua, estão cegos? O Deus desse século cegou eles, e eles não conseguem ver. Assim estava aquela cidade quando Jesus nasceu. A cidade, por conta do recenseamento, do alistamento militar, estava lotado os hotéis, e Jesus teve que ser abrigado em uma manjedoura, em uma estrevaria. Jesus nasceu num lugar, numa manjedoura, num lugar humilde. Isso não fala de pobreza, fique tranquilo. Isso fala de humildade, porque humildade não significa pobreza. Humildade é a capacidade de ser em qualquer lugar, em qualquer circunstância. O problema do brasileiro, por causa do franciscano católico, é que ele acha que humildade é sinônimo de pobreza. Não é, queridos. Humildade é a capacidade de você ser íntegro, idôneo em qualquer circunstância. Jesus nasceu naquela manjedoura, naquele lugar. Veio até ele os magos, os reis, os serviram, trouxeram presentes. Esse homem no século IV, ele copiou essa história. Isso é mal, pastor? Não é mal. Por que não é mal? Porque nós vivemos em uma cultura abençoada. O Brasil é capitalista e o Brasil precisa que o comércio acelere, por conta da troca da moeda.
para não perder e não sofrer hiperinflação. Então, o Natal, celebrado na cultura brasileira, traz o Papai Noel como alguém que simboliza o que presenteia, o que traz o presente. Mas não é esse o significado e não é essa a verdade sobre o Natal. A verdade sobre o Natal é que Jesus nasceu. Aleluia. E a luz brilhou. A Bíblia diz que a estrela de Davi estava ali presente, e a luz brilhou para todos os homens. E o texto vai falar em Gênesis 3 sobre isso, sobre o filho, sobre o ferir no calcanhar, sobre o descendente, sobre aquele que ia trazer para nós a luz. E de fato aconteceu, o Senhor Jesus nasceu e a luz brilhou sobre nós. Então hoje você consegue entender e consegue compreender o homem São Nicolau, que na sua maneira, na sua interpretação, copiou os reis que chegaram com presentes para Jesus, e ele, por ser um homem de posses, usou um saco para doar presente para as crianças. Cada cultura encarou isso de uma forma. O Brasil botou um homem de barba com saco, vestido de vermelho e branco. Então compreenda isso. Pastor, o Papai Noel é heresia, é não sei o que, é não bibibi, mimimi. Não, queridos, escute aqui, escute o que eu quero falar. Não é heresia, é um folclore. O problema é que quando a gente fala em conhecer a história, poucos se interessam. Muitas vezes nós não sabemos nem a nossa origem. Quem sabe a sua origem aqui? Levanta a mão. Você é descendente do que, Sabrina? Não sei, a sua origem é portuguesa. O Brasil foi emancipado por portugueses, então tu é de adoção. A tua origem é portuguesa. Agora, eu nasci da raça espanhola ou italiana, aí é diferente. Aí é raça. Entende? Nós precisamos entender isso. O Brasil trabalha no viés de Portugal, dos portugueses. Então escolheram fazer esse folclore. Mas eu acredito, queridos, de verdade, lendo a história, que isso não foi algo feito por maldade. E vou falar mais para vocês, e nem para criar uma religião. Era um homem riquíssimo, que olhou o modelo de Cristo no seu nascimento, na história, no rondão da história, e decidiu abençoar as crianças com brinquedos. Talvez ele tinha um saco de pano no seu quintal, ele pegou esse saco, encheu de brinquedos e foi distribuir. E o resto, quem pintou foi os portugueses, foi os italianos, os alemães, todos os descendentes africanos, todos que entraram no Brasil foram criando esse Papai Noel. E sobre o Natal, o verdadeiro Natal, abre a tua Bíblia em João 1,14. Quantos estão me entendendo até aqui? Diga amém. Amém. João 1,14, o texto diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Nós vemos ali em Lucas 2,8, Jesus nascendo, os anjos, a estrela de Davi brilhando, os reis chegando com o presente. Nós vemos ali a glória de Deus sobre o unigênito, sobre o nosso Salvador. Nós conseguimos ver ali que Jesus é de fato e verdade o Salvador. E preste atenção nisso. Jesus, ele veio ao mundo com uma só missão: salvar a humanidade. Jesus é a salvação para o mundo, para os homens. A Bíblia diz que importa que todos os homens, ou seja, todos os seres humanos sejam salvos. Gênesis 3 vai falar que todo o joelho vai, Gênesis não, vamos para frente, só deixa eu recapitular aqui. Gênesis não, João 2 vai falar que todo o joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Não vai ficar ninguém de fora. Preste atenção aqui no que eu quero falar para vocês. O Natal é Jesus entre nós. O Natal é Jesus na tua casa.
O Natal é o Jesus que ressuscitou e que hoje Ele habita onde? Em nós. Hoje a humanidade caminha assim, dizendo: os seres humanos precisam de mais amor. Não, os seres humanos precisam reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é o ápice do amor. Ele é o amor que a humanidade precisa. Ele é o amor ágape. Ele é o amor verdadeiro. Os seres humanos, nós pessoas, precisamos entender que Jesus entre nós é o Natal, é a luz que brilha constantemente, é a luz que vai acender nesse dia de Natal, mas todo ano de 2024 ela vai estar presente na tua casa. Basta você decidir por Ele e recebê-lo como seu Senhor. E o texto diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Preste atenção, o Senhor assumiu a nossa natureza. O verbo, o Cristo, o Deus vivo se fez carne e habitou entre nós. Ele assumiu a nossa natureza. Eu costumo dizer que Deus, quando aconteceu tudo o que aconteceu com Lúcifer, quando o querubim ungido se rebelou contra Deus, e ele fez um estrago quando lançado contra a terra, eu costumo dizer que Deus, depois de resolver toda aquela confusão, aquele desastre, aquela catástrofe, Ele olhou para nós, após os 430 anos de silêncio, e Ele falou: eu vou lá, entender por que eles são tão rebeldes. E Ele se fez carne e habitou entre nós, para conhecer a nossa rebeldia, e dizer assim: vou perdoar, porque eles são inocentes. Lembra que Jesus disse na cruz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Deus, queridos, veio ver o que você estava fazendo. Ele não te julgou, Ele não te destruiu. Deus podia, quando aconteceu aqueles 430 anos de separação, quando Adão e Eva fizeram o que fizeram, Deus desceu no Éden, colocou como os adoradores, eles caíram, tentaram também se igualar ao querer acessar a árvore do conhecimento do bem e do mal, onde Deus tinha colocado um princípio, uma restrição. Deus não quis nos fulminar, Ele desceu na terra, Ele se fez carne, habitou entre nós, Ele sentiu a nossa dor, Ele sentiu como nós vivíamos aqui e decidiu nos perdoar, decidiu remir as nossas vidas através do seu sangue. Essa habitação fez com que Cristo, Ele foi o único que assumiu a minha natureza, a sua natureza, e levou sobre Ele a minha natureza pecaminosa. Ele levou sobre Ele na cruz. Ele levou o pecado, Ele levou a dor, a doença, Ele levou a imundície dos homens. Hoje, como que eu tenho acesso, ô pastor, a essa vida que o Senhor está falando? Você precisa se voltar, olhar para dentro de ti, entender que Deus nunca abandonou os seres humanos. A religião prega uma mentira, a religião ilude, a religião traz demonstrações de mentiras assoberbadas. Se você for pensante, se você ler um livro por mês na sua vida, se você ler a Bíblia, você vai entender que Deus fez e faz tudo para que nós sejamos resgatados. Deus nunca nos deixou à mercê de nada. O que o homem criou, ele vai ser responsabilizado. Toda a religião, toda a heresia, toda a seita, quem criou já está responsabilizado. Jesus é a vida, não uma religião. Ele é o Natal que traz luz e vida abundante sobre todos os seres humanos. Ele não é uma religião, portanto, negue falar que você tem uma religião. Diga: eu sou cristão. Amém? Você consegue entender isso? Ele se fez carne e habitou entre nós, e assumiu a nossa natureza, e como resultado, o que nós devemos expressar? O amor de Jesus. Quantos estão expressando o amor de Jesus? Quantos, quando alguém vem perturbar, você quebra a perturbação com amor, com carinho, com respeito?
Sabe os perturbados, quando eles chegam? Você tem que estar cheio do amor de Cristo para quebrar a perturbação. O amor de Cristo constrange até os demônios. Quando os demônios tremem diante de Cristo, é por conta do amor verdadeiro que só há nele e naqueles que com ele estão e que ele habita. Por isso você vê uma sociedade desnorteada. Preste atenção nisso que o texto vai falar. Ele não veio para nos julgar, mas para salvar. Olha que interessante o texto ainda de João 1,14. Ele veio cheio de graça e verdade. Preste atenção no que eu quero te falar. Você ouve muita falácia sobre a igreja de Jesus, e você acredita, sabe por quê? Porque você ainda não acessou a Jesus. Tem gente aqui, fica em silêncio, não levanta a mão, que está procurando uma igreja perfeita. Tem? Não levanta a mão. Se você está procurando uma igreja perfeita, aonde todo mundo é santo, ninguém erra, ninguém peca, ninguém tem deslize, não vá nessa igreja. Amém? Porque se você entrar lá, você vai estragar a igreja. Não vai nessa igreja. Pastor, me convidaram para ir na igreja ali que diz que é perfeita. Não vai lá, irmão. Tu vai estragar com a igreja. Não vai. Pastor, irmão, você é imperfeito. A igreja tem problemas e são resolvidos porque ela é feita de homens. Mas deixa eu te falar algo aqui. Quando que o problema se resolve? Quando você está cheio do Espírito Santo, que traz graça e verdade. Meu irmão, hoje eu quero que você saia daqui entendendo o verdadeiro sentido do Natal, mas entendendo também quem você é. Você é a luz que veio para brilhar na terra. E você não precisa de nada e nem de religião. Você só precisa de Jesus Cristo na sua vida. Amém? Se determine hoje a caminhar com Jesus, e você vai ver, primeira coisa que você vai ver, o seu corpo curar. Próxima coisa que você vai ver, o seu espírito avivar. Próxima coisa que você vai ver, uma palavrinha chamada amor brotar na sua mente, no seu coração. Você vai aprender a amar até aqueles que te ferem. Você vai falar: Deus te abençoe, vá em paz, alma atribulada, perturbada. Faz o seguinte, vem aqui. Eu tenho para ti um abraço hoje, e tenho para ti o amor de Cristo para te curar. Muitas pessoas nesses dias, quando você abraçar ela, ela vai cair em choro, ela vai soluçar, porque está carregando uma carga terrível, porque se nega a reconhecer Jesus como seu Senhor. Jesus é a verdadeira liberdade. O problema desse século é que as pessoas querem libertinagem e massagem na alma. A psicologia hoje está ajudando o cristianismo a avançar no mundo, desmascarando muita coisa. Nós não precisamos viver de religiosidade, nós temos que viver de Jesus Cristo ressurreto. Ele é o Senhor, e se uma vez que você vive Ele, você cumpre tudo o que Ele deixou para você cumprir. O próximo ponto, Natal é a revelação da presença de Deus. E o texto ainda de João diz: e vindo a sua glória. Preste atenção, através dos milagres, a glória de Jesus manifestou. Quando Ele esteve conosco, Ele fez o primeiro milagre aonde? Quem sabe onde foi o primeiro milagre de Jesus? No casamento. O primeiro milagre dele foi aonde? Em família. Preste atenção, o lugar que Jesus vai estar neste Natal é na tua casa. Ei, preste atenção aqui. Jesus vai estar nesse Natal, no dia que você for fazer a ceia. Preste atenção no que eu vou te falar. Chame a tua família para o redor da mesa. A mesa cura, porque Jesus vai estar presente ali. Você tem que fazer isso.
A missão da igreja Sara Cavalhada domingo é você estar no culto agradecendo de manhã e de noite com uma ceia, você dizendo as palavras de Jesus e talvez em meio às lágrimas liberando o amor de Cristo para curar a sua casa. O Natal, queridos, é uma data feliz, é a alegria que tem que prevalecer. Não deixe ninguém, se o teu vizinho estiver triste, escute o que eu quero falar para você. No dia de Natal da tua ceia, não passe sem ver se tem alguém pertinho de ti que está passando por alguma tristeza, alguma necessidade. Que você não precisa de dinheiro, você precisa levar o amor de Cristo. Sabe, eu não gosto de gente que faz caridade, não gosto. Sabe por quê? Porque nunca foi sobre caridade. O anseio da humanidade nunca foi sobre caridade, sobre coisas, sempre foi sobre o vazio que há dentro do ser humano, que só se preenche quando Cristo chega. Escute o que eu quero falar para você. Tem pessoas que você cura ela com um abraço, tem pessoas que se você chegar para ela com um presente, com uma ceia, com uma garrafa de bebida alcoólica, ela não vai ter um brilho no olhar. Mas quando você der um abraço verdadeiro nela, os olhos dela vão brilhar. Aleluia. As emoções vão aflorar. A satisfação e a gratidão vai renascer no coração dela. Ela vai se abrir para que você fale de Jesus e do amor dele. Agora, quando você vai lá e distribui um pedaço de pão, você pode até ir feliz, mas as pessoas muitas vezes recebem com tristeza, porque elas estão vivendo um desespero aqui dentro, não é fora. As pessoas nessa época fazem muita caridade, entregam muitas coisas, mas esquece que quem pode resolver o sofrimento daqueles que estão abatidos, oprimidos, perdidos espiritualmente, chama-se Jesus Cristo, o dono da festa. Não faça festa sem Ele. Não reúne a tua família para falar besteira, reúne para falar um versículo bíblico e dizer: Ele nasceu. Isaías 53, você pode usar. João, todo o livro de João vai estar repleto de fala sobre Jesus. Mateus, você vai falar: Ele nasceu o nosso Salvador. Ele está vivo. E através dos seus ensinos, a minha esposa citou aqui João 3,16, porque Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Escute essa promessa. Nenhuma religião fez essa promessa aos seres humanos. Somente Jesus disse para os seres humanos: vocês terão vida eterna. A religião tem amor? Tem. A religião tem justiça? Tem. Mas a religião não tem salvação. Somente Jesus salva. Amém? Ele é o Senhor e nos ensina através da sua manifestação, através da sua morte e ressurreição. Abre a Bíblia em Filipenses 2. Você que tem Bíblia, acompanhe comigo, ou pelo menos anote. Chegue na tua casa, leia essa Bíblia. Essa Bíblia, quando ela entrar na tua vida, ela vai mudar a tua história. Você vai ver que durante a sua vida você foi muito enganado. Você vai ver que a sua visão ou a sua ótica a respeito da vida ou de mundo, ela está errada. Você está na contramão de Deus. Ei, faça o seguinte: converta e ande na mão do Senhor Jesus. Converta, meu irmão. Preste atenção, diz o texto assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. E ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
eu tinha errado o texto é Filipenses, para que ao nome de Jesus se dobre nos céus, na terra, debaixo da terra, todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Ei, as pessoas resistem à igreja, e quando fazem isso, elas estão dizendo que a obra redentora da cruz não existe. Sabiam disso? Pastor, por que o mundo vai ter pessoas sofrendo no Natal, vivendo um caos? Porque o mundo mudou? Não, é porque o caos está dentro dessa pessoa. Porque espiritualmente ela vive enganada, errante e correndo atrás de vento de religião. Vento, 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 vento. Esse texto aqui, ele é esclarecedor. Ei, você pode estar debaixo da terra, no dia do Senhor você vai ser levantado para dar conta. E o teu joelho vai ter que dobrar. Imagina você no dia do Senhor, você descobrir que a religião que você viveu, ela era vã, e que só existe Ele, o Senhor, o Salvador, e você sendo ressuscitado no dia do juízo para dar conta de todas as suas parafernálias, peripécias. O dia do Senhor vai ser fantástico. Vai ser um dia em que nós vamos, como cristãos, derramar lágrimas valiosas e dizer: valeu a pena te servir, Senhor. Valeu a pena ser perseguido por causa do teu nome. Valeu a pena, Senhor Jesus, ser caluniado. Valeu a pena, Senhor Jesus, ouvir pessoas falar contra nós cristãos, que estão aquém em uma sociedade corrupta. Valeu a pena, Jesus, nos fazer servos e receber perseguições, calúnias, por amor ao teu nome. Ah, vai valer a pena, igreja, vai valer a pena. O dia que o Senhor nos levantar, vai valer a pena. Você vai poder olhar e dizer: fui humilhado pela minha família, fui desprezado pelos meus amigos, fui rejeitado pela uma sociedade corrupta, mas eu servi o meu Senhor. Por isso hoje eu posso experimentar a vida eterna. Nós precisamos entender que a morte e ressurreição de Cristo nos deu a mesma condição dele, de nos não considerar já alguém melhor do que aquele que está na corrupção, mas ser humilde ao ponto de reconhecer que Cristo está em mim e que eu vou levar a minha cruz até o fim. Se alguém quer vir após mim, diz Jesus, tome a sua cruz e siga-me. Mas seguir carregando a cruz com Jesus é leve. Andar debaixo dos princípios e da corrupção desse mundo é morte e condenação. Preste atenção, o verdadeiro Natal é a salvação chegando aos homens. O texto diz em João 1 ainda: a glória como do unigênito do Pai. Essa glória foi para cumprir a sua promessa, que de Gênesis 3. Ele feriu o calcanhar. Ele disse para a mulher: tu vai ter dores agora para dar luz, mas vai vir um que vai limpar toda essa sujeira. Ele é o Cordeiro Santo que vai tirar o pecado do mundo. Aleluia. Jesus, Deus, queridos, isso aqui me impressiona e é um dos motivos da minha conversão. O livro de Gênesis, quando ele está falando da separação que houve, da queda do primeiro homem, o Adão e Eva, ele está falando para eles já que ele vai preparar o Salvador. E quando Jesus desceu na terra e nasceu, essa que é a minha imagem, essa que é a minha percepção. Ele veio ver o que estava acontecendo comigo. Ele veio ver o que estava acontecendo com os seres humanos. Ele não nos julgou, ele não nos condenou. Adão cai,
Adão é colocado para fora do Éden. A Bíblia diz que ali se levantou espadas de fogo flamejante, e o Éden foi cercado por anjos. E Deus não quis te rejeitar, meu irmão. Ele preparou Jesus para descer na terra, para encontrar contigo e saber o que tu estava vivendo e sofrendo. Ele nunca te abandonou. Por isso essa humanidade que está aí fora vai se render pelo amor ou pela dor, está escrito. Agora, como que isso vai acontecer? O mundo e a natureza estão reclamando. Observe, a natureza não é um Deus, ela está a serviço do Todo-Poderoso. E eu vou falar um negócio para vocês aqui muito sério. Quando a natureza reclama para Deus, Ele responde. Quando a natureza fala com Ele, Ele responde imediatamente. Tem muita gente maluca que quer idolatrar a natureza, mas não conhece o dono da natureza e nem o criador dela. Todos os idólatras vão sofrer muito nessa terra. Todo aquele que é idólatra, ele vai viver facciosamente na terra. E toda facção, ela foi deposta no céu, quando Lúcifer disse: eu subirei acima das estrelas, e sentarei eu e a terça parte dos anjos ao lado do Deus Altíssimo. Quando ele quis fazer uma facção, ele caiu, foi lançado contra a terra, ele e a terça parte dos anjos, que, pasmem, não perderam a característica de anjo. Por isso as religiões enganam as pessoas. Demônios caídos não perderam a característica de anjo, mas estão a serviço do querubim ungido que caiu. Demônios vão rebentar com a vida de quem acreditar na lorota deles. Tentaram contra Deus, não vão tentar contra você, que é a criação, a imagem e a semelhança do mesmo. Por isso que o nosso país hoje, a coisa mais linda que tem que ver nesse país é o colapso do cristianismo com as facções do Brasil. O cristianismo entrou neste país de tal maneira que ele está prestes a acender o avivamento, essa luz que nós estamos aqui celebrando. O Brasil, escute o que eu quero falar para você. O Brasil está colapsando por um propósito: para que venha o reino e a sua justiça. É por isso que estão em colapso as religiões. É por isso, escute o que eu quero falar para você. Você vai ver diminuir as manifestações. Ei, as pessoas que estão indo para o doutor não sei o que curar, ele não vai conseguir curar mais. Não vai dar ruim, porque Jesus está às portas. E a Bíblia diz que quando Ele estiver às portas, o inimigo vai cessar os seus poderes. O diabo vai tentar curar alguém, Jesus não vai deixar. O diabo vai tentar enganar alguém, alguém vai tentar levitar, não vai conseguir. Alguém vai invocar os panteões gregos, Poseidon, Diana, Artemis, não vai conseguir. Vai ficar por terra, diante do nome que está acima de todo nome. Todo joelho, no céu, na terra, embaixo da terra, nos quintos dos infernos, vai se dobrar diante de Jesus Cristo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Escute isso, e nós vamos encerrar. Ele cumpre a sua promessa, nos concedendo o seu melhor. João 3,16, Ele deu o seu Filho. Pega essa, irmão, para te resgatar. Fica de pé no seu lugar, para te resgatar e fazer um povo seu. Tito 2,14, pega essa. Segura
essa palavra na tua vida. Saia daqui transformado, saia daqui com Jesus no teu coração hoje. Diz assim: Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. A igreja é responsável por fazer as boas obras. A igreja do Senhor Jesus vai acender o amor e a luz na terra. Não aceite conversa fiada. Eu estava conversando com um pastor amigo nosso, e ele falou para mim, eu fui no shopping, estava fazendo compra, ele é muito evangelista, e tinha uma pessoa, esse mês é propício, e eu fui falar de Jesus para ele, e ele falou que ele era, da Umbanda, e o pastor falou para ele, eu sou do Yeshua HaMashiach. E ele parou, e o pastor começou a conversar com ele. Pasmem. Ele falou, eu sou de religião, matriz africana, não sei o que. E o pastor, não tem problema, eu quero falar para ti do Salvador. E o pastor foi indo com a palavra de amor, com a presença do Espírito Santo na vida dele. E ele disse, eu era evangélico, toda a minha família é evangélica. Escuta isso aqui, gente. E o pastor disse que o Espírito de Deus dele possui ele de uma autoridade. E ele falou, eu vejo nos teus olhos que não é isso que você quer. Você está cansado. E o cara abaixou a cabeça e começou a chorar, dizendo que servia demônios, que estava consagrado. E o pastor disse para ele, eu vou te dar uma palavra hoje, aqui dentro dessa loja. Você vai voltar lá nesse lugar que você serve, e nenhum demônio vai manifestar na tua vida. Pode invocar. Esse é o sinal que Jesus Cristo mandou eu vir aqui para te resgatar. Diz que o cara entrou em soluço, em choro, e chorava e quis se ajoelhar no chão. O pastor disse para ele, levanta, fica de pé, tu é filho do Altíssimo, vai lá e pode invocar todos os demônios, que eles não entram mais no teu corpo. Abençoou ele, e o cara 5 dias depois ligou para ele, vem me buscar, porque os demônios não estão manifestando. Aleluia, queridos. O pastor foi até o terreiro resgatar o filho. Ei, ele disse que pegou o carro dele e saiu orando em línguas, cantando e chorando, e chegou na frente da casa e disse, manda fulano vir. E ele subiu no carro e ele falou, vamos orar na igreja, porque a partir de hoje você volta a operar no mundo espiritual em Cristo Jesus. Está o cara e toda a família na igreja. De novo, voltou para a casa do Pai. Glória a Deus. Quantos querem sair do engano? Eu quero concluir então, a partir desse texto que eu li, e você entendendo o porquê que o Natal muitas vezes é celebrado de Papai Noel, você já sabe a história. A palavra que eu tenho para você é essa. Eu quero te convidar hoje. Se você quer realmente viver o Natal, a alegria do Natal, a luz do Natal, eu quero te convidar. Se Jesus ainda não reina no teu coração, a você receber Ele para reinar na sua vida. Se você está nos visitando hoje aqui pela primeira vez, e você entende, pastor, eu quero Jesus reinando na minha vida, no meu coração, eu ainda não tenho Jesus reinando na minha vida. Sai do seu lugar, com todo cuidado, e vem aqui na frente, nós queremos orar contigo. Não precisa ter vergonha. Se você ainda não fez essa decisão na sua vida, hoje é a sua oportunidade de você se tornar essa pessoa que vai reinar Jesus na sua vida. E aí a verdadeira luz vai brilhar sobre você. Amém? Fecha os teus olhos, igreja. Nós vamos orar. Fecha os olhos, toda a igreja, fecha os teus olhos. Enquanto eu estiver orando, você que quer que Jesus reine no seu coração, sai do seu lugar e vem aqui no altar. Vem até o altar, eu quero orar por você. A igreja baixa a sua cabeça e ore ao Senhor. Agradeça a Ele por essa palavra. Agradeça a Ele pela sua luz que brilha sobre a sua cabeça. Hoje Jesus está te convidando. Hoje Jesus está aqui convidando você
a recebê-lo como Senhor da sua vida e da sua história. A graça manifestada sobre os homens é suficiente para te salvar. Se você está aqui e o Espírito Santo está falando no seu coração, não resista à presença dele. Saia do seu lugar e venha até o altar. E entregue a sua vida a Jesus. Entregue o seu caminho a Ele. Seja você renovado hoje aqui no altar. Senhor, eu oro nessa noite te peço, fortalece a fé das pessoas que aqui estão. Abre os olhos espirituais para que vejam a tua luz, para que possam caminhar e avançar a cada dia andando na tua presença e desfrutando do teu amor, vivendo nessa terra em paz, desfrutando da grande alegria que é carregar novas de salvação, carregar a presença poderosa de Cristo. Deus, nessa noite eu te peço que cada vida aqui tenha a luz de Cristo acesa sobre a sua cabeça. Que o Senhor entre nos lares aqui, gerando transformação. Você que ainda não tem toda a sua família rendida a Cristo, levante a sua mão, levante a mão direita. Você que não tem toda a sua família, os seus filhos, seus pais, seus sobrinhos, seus familiares, levante as mãos. Nós vamos orar agora. Levante as mãos e diga: Jesus. Diga forte: Jesus, eu sou a tua luz. Diga: Jesus, obrigado porque eu te tenho em minha vida. Diga: Jesus, hoje capacita-me a levar a tua luz e acendê-la em meio à minha família, em meio à minha casa. Diga: Senhor Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então receba a luz de Cristo para brilhar sobre o teu lar, em nome de Jesus. Se você crer, dá uma festa para Ele. Aleluia, aleluia, amém, queridos. Olhe para mim aqui, escute o que eu quero falar para você. Não hoje, mas o mês de dezembro, ele significa muito para nós todos. Mas eu quero fazer um compromisso contigo aqui hoje. Se você tem certeza que Jesus habita na tua vida, até o dia 31, você vai ter o desafio de trazer uma vida para Cristo. Seja teu familiar, seja teu amigo. Esse é o momento. A seara está pronta para a colheita. É só você lançar a palavra. É só você chamar essa pessoa e apresentar Cristo para ela. A justiça de Deus, o amor de Deus, a plenitude de Deus é Cristo ressurreto. Amém? E todas as coisas só acontecem nessa terra, tanto o bem quanto o mal, porque Jesus Cristo está à direita de Deus Pai, intercedendo pela humanidade. Amém? Nós vamos. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite especial. Queridos, levante a sua mão na direção da sua casa. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto. Que Ele faça resplandecer sobre ti a sua face. Que Ele te dê shalom, a verdadeira paz. Meu irmão, vá para o melhor resto de semana da sua vida. Acendeu a luz de Cristo sobre a tua casa. Deus abençoe.